Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Mais uma aula aqui bem gostosa da gente fazer com a companhia de cada um de vocês. Que Deus abençoe a nossa pintura, que Deus abençoe o nosso dia e vamos para cima, tá? Então, vamos começar aqui, ó, nós já vamos começar nessa parte da xícara. Para você que tá começando agora no canal e não sabe o material que eu utilizo, eu já vou falar para você aqui, ó. O pano que eu uso é o pano da Ibirapuera Premium, tá? Mas aí, ó, fica o que você tiver, gente. Não tem esse negócio, ah, não tenho da Ibirapuera, não vou pintar. Vai com o que você tem, tá bom? Pincéis, ó, eu sempre uso esses comum mesmo aqui da Condor, ó. Da série 454, 456. Uso também, gosto bastante desse vermelhinho aqui, ó. Da série 421, também da Condor, tá? Geralmente tamanho 2, né? Indispensável, 2, o 4. Os menorzinhos eu uso, tá? E é isso, gente. Coloco meu trabalho aqui numa base, uma porta de guarda-roupa mesmo, não é MDF, eu não gosto, eu não colo, tá? Embaixo, ó, tá até meio sujinho, eu deixo um pano desse mesmo, ó, só colocado, ó, sem colar. E só assento ele em cima e ele não corre pros lados, nada. Carbono vermelho, tinta da Acrylex, às vezes eu uso da Tech Bond, tá bom? Que eu tô gostando bastante dela também, e é isso. Vamos pro nosso projeto. Então, o correto é sempre a gente começar pelo fundo, né? Mas, a gente pode começar por qualquer lugar, desde que a gente tenha cuidado, tá? Pode ser qualquer lugar que a gente comece, ó. Então, já vamos iniciar nessa parte de dentro. E eu tô desconfiada, gente, desconfiadíssima que eu risquei esse trabalho aqui do lado avesso. Tô quase certa disso, mas enfim, vamos que vamos, né? Não vamos perder material, não. Então, o clareador, para quem não conhece, é da Acrylex, tá bom? Eu uso em alguns trabalhos, outros não. Varia bastante aí do dia, né? Ou do quanto de tinta eu vou utilizar ali naquele lugar, se vai precisar de muita misturinha, tá bom? Hoje, no caso, eu vou estar usando. Então, vamos começar aqui dentro. Já vou começar preenchendo com o cinza lunar. É, gente, de fato, risquei no lado contrário. Há quem diga que esse aqui é o lado certo, mas eu não gosto muito, não. Então, vocês vão ver aí que vai ficar um pouquinho esbranquiçadinho, ó, por conta dessas fibras que fica aqui. Ó, tá vendo? Então, essa parte de dentro, ela é mais escura. Então, eu já preencho uma camada fina do cinza lunar. Vou vir aqui, ó, com o cinza chumbo, eu já venho aqui. Essa parte é mais escura. Pincel, eu não vou me prender muito à numeração, para vocês também ficar à vontade aí na escolha de cada um, tá? Então, vou vir com esse cinza chumbo só até aqui, ó. Um pouco do cinza chumbo aqui dentro. Aqui a gente vai esfumando um pouquinho ele pra baixo. Sempre pegando de pouquinho a tinta, porque é várias camadinhas que a gente vai colocar aqui. Então, se pesar muito, fica complicado. Então, um pouquinho de cada tinta, ó, eu vou esfumando, trabalhando um pouquinho que eu peguei.
Vamos vir pro lado de cá, ó, lava o pincel. Do lado de cá, a gente vai ter um reflexo mais clarinho. Então, eu vou passar o cinza claro nesse meio aqui, onde vai ficar uma parte da luz, ó. Aí, aqui, com o cinza lunar, eu preencho o restante, como base. Então, uma base fininha também, e fica esse centro dela aqui, ó, essa partezinha aqui com um pouco de luz. Cinza chumbo. Bem do lado aqui onde vai ficar a folha, a gente já escurece bem. Desço bem retinho, porque ele é bem marcado, ó. Toda essa parte da xícara, tudo, até essa parte de cá, esses reflexos são bem marcadinho mesmo, tá? É um reflexo mais duro, não é tão esfumado, não. Então, aqui eu deixo assim. Aí, venho. Aqui vai ser cinza claro, branco, aí eu pulo um espacinho aqui, ó, e venho com o cinza chumbo aqui. Então, você suaviza, ó, bem levezinho, tá? Mas ele vai ficar marcado mesmo. Dou um pequeno espaço, vai ficar uma tirinha de luz entre eles, e o restante a gente preenche no cinza chumbo, tá? Escurecer um pouco mais com cinza chumbo aqui, ó. Aí. Aqui com cinza chumbo, nós também vamos vir na mesma direção, ó. Sempre tomando bastante cuidado pra não entortar, tá? Se o meu ficar torto, aí eu sempre arrumo depois. Nas câmeras é meio complicado. Eu gosto de fazer essas coisas bem em cima do trabalho. Aí, aqui tem um pedacinho dessa parte interna, é bem pequenininha, que a gente escurece também, ó. E aqui já é a folha. Aí, agora vamos abrir o preto. Aí, com a sujeirinha do preto, a gente vem só com a sujeirinha mesmo, ó. Não precisa carregar demais o pincel. Esse lado de cá, preto. E aqui a sujeirinha do preto também, ó. Bastante cuidado, tá, gente? Que o preto, ele é muito difícil da gente consertar. Uma sujeirinha do preto aqui também.
Vou colocar o preto também aqui do lado de dentro, ó. Aqui com bastante cuidado, a gente vai alinhar e ajeitar o formato aqui, tá? Essa é a hora de você consertar. Caso você é igual eu, que risca um pouquinho torto. Aí, agora, eu vou lavar o pincel aqui, tirar um pouco o excesso dele, e vamos vir com um pouco do cinza chumbo, escurecendo um pouquinho de nada, esse meinho aqui, ó. Uma sujeirinha. Aí, só pra dar um tom intermediário ali. Aí, com o branco, não vai pegar muito bem, porque tá bem úmida a pintura, mas dá pra gente já deixar colocado aqui, ó. Então, aqui vai ser branco. Como ele tá úmido, ele vai ficar cinza claro praticamente, né? Então, depois a gente vem aqui realçando mais, tá? Já vou trocar de pincel, pegar o da série 421, pra gente ter mais precisão aqui, ó. Também não vai ficar branquinho, branquinho, mas a gente já consegue dar esse efeitozinho aqui, ó. Lava o pincel, vamos vir com um pouco do cinza chumbo, apagando um pouco do brilho aqui, ó. Vamos focar esse brilho mais aqui. Então, eu apago um pouco aqui e apago um pouquinho aqui, ó. E aí, a gente deixa só essa parte ali mais realçada. Do lado de fora, com o cinza lunar, a gente vem fazendo 1 milímetrozinho pra lá, ó. Só uma borda dela. E isso aqui vai depender muito do fundo que você vai colocar, tá? Se for um fundo claro, você pode vir fazendo isso aqui com o branco. Se for um fundo, ou melhor, gente, perdão. Se for um fundo escuro, você pode vir com o branco para dar contraste. Se for um fundo claro igual tá ali, pode vir com cinza lunar. Depois eu olho, ver se tá tudo certinho aqui, tá? Maravilha. Então, agora, vamos pegar um pouquinho de clareador e vamos passar aqui nessa borda dela aqui, ó. Cinza claro. A gente vem aqui na borda, ó. Que eu vou até essa curva aqui. Aí, vamos supor que você entrou, né, invadiu lá. É só você voltar com o preto depois e alinhar do lado de cá, tá bom? Então, não preocupa com isso agora, não. Vou vir com o cinza chumbo aqui embaixo, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, vou dar uma sujadinha pra cima, bem levezinho, ó. O ideal é que seja um pincel que tenha a ponta mais fininha.
E aqui, ó, com cuidado, a gente vai dando uma curvadinha. Até chegar nessa pontinha aqui, ó. E aqui também, ó, venho e dou um leve contorninho aqui, ó. Aí. Agora, vamos trocar de pincel, vamos pegar o da série 421. É sempre bom a gente fazer isso pra gente equilibrar, porque se eu pegar o mesmo tamanho de pincel e passar o preto, corre o risco da gente exagerar muito, tá? Então, aqui com o preto, ó, eu venho bem suavezinho dentro desse cinza chumbo e vou colocando aqui, ó. Vocês veem que eu sempre falo pra vocês que, pra vocês não se preocupar com o formato das minhas coisas aqui, eu tento o máximo, de longe aqui, fazer certinho pra vocês acompanhar aí. Então, mas sempre tem alguém que... uma pessoa que não tem coração, né, gente? Não tem sentimento, sei lá. Então, eu recebi um comentário ontem pela primeira vez, né? Mas eu não ligo não, viu, gente? Sério. É claro que a gente fica pensando como que a pessoa tem o senso, né? Mas assim, eu lembro que eu tava fazendo uma xícara, até do projeto do gatinho. E aí a pessoa deixou um comentário assim: a xícara tá quase que quadrada. Colocou isso daí. E eu tô sempre falando, gente, depois eu arrumo meu formato, porque aqui eu tô muito longe. E eu tenho problema de tremor nas mãos, tá? Isso aqui é uma coisa que eu tenho, já tem um bom tempo, a minha mão, ela tem muito tremor. Então, eu luto pra conseguir fazer um trabalho certinho. Eu tenho dificuldade nisso. Então, é bem desagradável. Tem pessoas que são muito desagradáveis, né? Mas são raríssimo isso, né, gente? A maioria são umas belezinhas de meninas e meninos, né? Então, aqui com o branco, ó, a gente vem, não vai resolver muito, mas vamos colocar, ó. A gente vem iluminando aqui. Aqui em cima, da onde a gente colocou o cinza, dá pra gente colocar uma tirinha, ó, do branco. Não chega muito lá no contorno, pra gente deixar uma tirinha do cinza, né? Lunar como acabamento, ó. Aí, aqui ele passa por trás e vem pra cá. Aqui com o cinza lunar, nem precisa lavar o pincel, eu dou uma sujadinha aqui, ó. Lavo o pincel agora pra gente pegar o preto. Porque aqui tem uma entradinha do preto, ó. Tá vendo que ele tá vindo aqui? Então, ele tem que seguir aqui também, ó. Então, essa parte aqui, ela é preta. Um pouquinho do branco. Lavei o pincel pra pegar o branco e venho com o branco aqui nessa curva, ó. Então, por enquanto, é isso, porque não dá pra deixar muito branquinho, não.
Aqui eu vou pegar, deixa eu trocar o pincel, porque eu gosto desse aqui, ó, mais durinho. Vou pegar um pouquinho do cinza lunar e só fechar um pouco desse brilho aqui também, ó, e aqui. E deixo essa parte aqui mais visível, tá? Bom, beleza. Feita essa parte, vamos por etapa agora. Porque aqui a gente tem uma área grande, né? E são efeitos que a gente tem que fazer com calma. Então, vamos fazer, ó, vou passar o clareador só até essa parte aqui. Então, agora, meus amores, é muita atenção. Não é difícil, mas cada cor vai ter o seu lugarzinho certo ali, tá? Então, eu vou começar aqui no cantinho, com o cinza claro. Ele vem até aqui, ó. Como a gente vai pintar só até aqui, então eu trago ele até aqui. Depois a gente continua ali, ó. Aqui do lado, cinza lunar. Primeiro, vamos colocar. Depois a gente vai trabalhar esfumado e tudo mais, tá? Então, aqui eu venho, ó, desço bem fininho aqui do lado dele. Cinza chumbo. Aqui do lado. Até aqui, deixa eu ver. É, até aqui, ó. Esse é só até aqui, por enquanto. Vou lavar meu pincel. Vou vir com um pouquinho. Ó, vem com amarelo pele você aí. Eu vou colocar um pouco do pêssego com o branco, porque eu tô sem o amarelo pele. Mas é o amarelo pele, tá? Então, fiz a misturinha aqui. E venho colocando aqui, ó. Até aqui, tá vendo que aqui tem uma linha? Então, vamos fazer essa parte de cima aqui. Vou lavar meu pincel, porque agora eu vou vir com o cinza chumbo. E vou com o cinza chumbo agora, ó. Aqui é mais grossinho, ó. Então, eu venho com o cinza chumbo. Até aqui. Vou pegar o cinza lunar. Por enquanto, ó, tá tudo esquisitão. Então, é isso aqui mesmo. E aqui eu vou completar com o cinza claro, ó. Que foi até onde a gente passou o clareador. Até aqui tudo bem? Cor sim, cor não, ó. Bem simplinho. Aqui, vamos pra baixo agora, ó. Vamos acompanhar cinza claro. Cinza lunar. Acompanhando o formato da xícara, tá? Ó, acompanha sempre o formato. Cinza chumbo. Vou lavar meu pincel. Aqui um pouquinho do pele. Deixa eu preparar o meu aqui. Um pouquinho do pele aqui em cima. E aqui o cinza chumbo. Uma tirinha dele, ó, bem fininha. Porque aqui ele já entra mais sem espaço, tá? Então, a gente tem isso aqui. Então, agora, ó, eu venho só dando uma uniformizada, porque a gente ainda vai trabalhar nele agora.
Por isso que eu falei, vamos fazer uma parte primeiro, depois a outra. Então, aqui uma leve misturada. Vamos realçar agora. Vou pegar o cinza lunar, vou vir aqui no contorno. Falando de contorno, tem que tomar sempre cuidado para você não distorcer, tá? Pra você não entortar. Vou vir com um pouquinho, deixa eu ver, o preto. Aqui onde tá cinza chumbo, eu venho com o preto, esse aqui, ó. Então, pouquinho, tá, gente? Ó, esfrego ele, porque daí eu consigo uma suavidade aqui no tom. Preto. Aqui onde tá o cinza chumbo também é preto, então eu venho com um pouquinho dele. Vou dar uma lavadinha no pincel. Pega um pouquinho agora do cinza, tá? Tem o cinza chumbo, o cinza. Se você não quiser levantar, igual eu não quero, a gente pega um pouco do cinza chumbo com o branco e pronto, a gente faz o cinza, tá? E aí, eu venho aqui, ó, aonde eu coloquei o cinza lunar, eu dou uma leve escurecida aqui com o cinza, ó. Então, venho aqui, sem tampar o cinza lunar, tá vendo? É um tiquinho dele, ó. Tiquinho de nada. Mais um pouquinho do cinza. Eu venho aqui, ó. E aqui a gente vai, ó, esfuma. Então, são reflexos duros. Quando eu falo reflexos duros, significa o quê? Que são reflexos marcados mesmo. Ele não vai ficar esfumado, esfumado. Ele vai ficar totalmente marcadinho assim, ó. Certo? Então, esse lado de cá é o lado da nossa luz. A gente ainda vai vir dando mais luz aqui. Vamos vir agora para esse lado de cá. Vamos por parte, ó. Vamos fazer essa parte aqui, ó. Onde tá com essa marca do carbono. Então, eu vou passar o clareador só nesse centro aqui. Aqui, agora, nós vamos ter outro tom, ó. Eu vou começar colocando o pêssego. Agora, eu vou ter o pêssego mesmo. Ali, eu diluí um pouco e fiz o pele. Aqui, eu já vou ter o pêssego. Então, eu vou vir só nessa tira do meio aqui, ó. Com o pêssego. Vou colocar um pouquinho do cinza chumbo aqui. E o cinza chumbo do lado de cá, ó. Não vai ficar misturado, tá? Ele vai ficar marcadinho mesmo. Vamos fazer esse quadradinho aqui primeiro, para não ser muita informação ao mesmo tempo. A gente trabalha aqui primeiro. Vou pegar um pouco do caramelo e venho aqui, ó. Faço dois, como se fosse dois reflexos assim, ó. E venho sujando, duas listrinhas.
Vou pegar agora, gente, o jacarandá. Pode ser o jacarandá, pode ser o terra, tá? E vem aqui, ó. Vou fazer 2 reflexos com ele aqui, ó. Então, como a gente tá na parte central da xícara, todos os traços que eu fizer vai ser reto, tá? Quando a gente chegar aqui, ele já vai ser no formato certinho ali da curva da xícara. Então, dou uma ligeira esfumada aqui. Vou passar esse jacarandá, ou terra que seja, ó, em cima desse cinza aqui. Só que eu vou deixar uma tirinha dele aparecendo. Então, eu venho bem aqui no canto, coloco e deixo, ó, tá vendo que tem uma tirinha dele ali aparecendo? Eu posso deixar. Aqui eu posso seguir esfumando um pouquinho pra lateral. Aí. Vamos deixar secar um pouquinho e vamos vir aqui pra parte de baixo agora. Nessa parte de baixo, eu vou pegar o cinza claro e vou vir aqui, ó. Cinza lunar. Deixa eu ver, ó, o cinza lunar aqui. E venho com cinza lunar aqui, ó. Cinza claro, sem lavar o pincel. Aí, aproveito tudo, ó, e vou esfumando. Bora lá, gente, é um quebra-cabeça. A gente não dá nada, mas depois fica tudo muito, muito bacana, tá? Então, vamos desenrolar junto aqui, ó. Aí, bom. Então, até aqui tá ok, né? Bora lá agora com o preto. A gente vai dar uma leve escurecida nessa parte aqui, ó, e nessa daqui, ó. Então, cada um vai receber um pouquinho do reflexo preto agora, ó. Aproveita esse preto e vem aqui, ó. Vou pegar o preto e vou vir aqui. Só nessa parte, tá? Não vamos arrastar tudo pra lá, não. Só aqui. Eu já deixo essa parte marcada. Aí. Vamos lavar o pincel e vamos fazer o reflexo aqui de baixo agora, ó. Cinza chumbo. Cinza chumbo aqui. Um pouco do cinza chumbo aqui, a sujeirinha. E até vou seguindo aqui também, ó. Uma sujeirinha aqui, outra aqui. Só a sujeirinha do pincel, tá? Um pouquinho do preto também, bem pouquinho. Tá vendo? Quando eu falo sujeirinha, gente, é sujeirinha mesmo. Porque se a gente vier com o pincel muito carregado, a gente vai fazer uma cobertura muito pesada aqui, ó.
Aí, então, por enquanto, é isso aqui. Vamos passar agora clareador em todo esse resto aqui. Quando a gente começar a soltar os reflexos, vocês vão ver que coisa linda que vai ficar. Então, agora, ó, fizemos até aqui, tá? Essa parte escura. Agora, vamos vir com o cinza chumbo e vamos vir até aonde tá aqui, ó. Essa linha, a gente vai preencher com ele, ó. Então, venho com o cinza chumbo. Ainda bem, gente, que o tecido... Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que ele não tá do lado avesso, não. É impressão minha, viu? Porque tá muito bom de pintar. Se fosse, eu já ia saber, né? Aqui, eu vou seguir com ele aqui, ó. Um cinza chumbo, pulo, um cinza chumbo e desço assim. Então, eu deixo falhado ali, ó, pra gente encaixar a luz ali. Aí, com o cinza claro, eu coloco aqui nesse intervalinho que eu deixei, ó. Preto. Aí, então, a gente tem o preto aqui. Aí, aqui do lado, ó, eu venho com o preto. Deixando um no cinza chumbo ali. E aqui, colado nessa linha, o preto também. E aí, vai ficar um com cinza chumbo. Vou pegar um pouco mais do cinza chumbo aqui. E um pouco do preto, pra gente fazer um pequeno reflexo aqui, ó. Aí. Aí, aqui no final, eu vou colocar um pouco do pêssego. Não tem o pêssego, pode ser o pele, tá? Jacarandá. E o preto. Então, a gente tem essa base já toda pronta, da onde cada cor tem que estar pra gente fazer o nosso reflexo, ó. Então, a gente construiu essa base. Agora, a gente vai iluminar. Então, primeiro, ó, nessa parte aqui, mais clara, eu vou trazer... Aqui a gente fez no preto, aqui eu vou trazer cinza lunar, ó. Na mesma direção. Aqui no final, cinza chumbo. Preto. Como o lado de cá é mais escuro, então, eu continuo aqui com o preto, ó. Certo, gente? Então, parte de reflexo, reflexos mais escuro, ok, né? Vou vir com o cinza chumbo, ó.
E vou marcar um pouquinho essa parte de cima aqui, ó, do meio. Então, venha com cinza chumbo. Aqui também, cuidado com o formato, tá? Um pouco do cinza chumbo. Aqui, ó. Deixando uma tira do branco mais destacado ali no meio, ó. Então, é só sujeirinha, só pra gente fazer o reflexo depois aparecer melhor ali. Tá? Maravilha. Agora, vamos voltar um pouco aqui em cima. Eu vou colocar um pouco do cinza lunar, agora que já deu uma secadinha, e venho sujando um pouquinho esse branco, ó. Aí, agora, lavo o pincel e vamos soltar os reflexos brancos aqui. Vai ficar cinza ainda, tá vendo? O cinza claro? Porque não tá 100% sequinho ainda, tá? Aqui, ó. Tudo esfumado ainda, pra depois vir aquele brilho bonito que a gente já tá acostumado a fazer. Aqui a gente vai ter um reflexo também. Esfumadinho primeiro. Ó, aqui onde tá esse conjuntinho aqui de cor sim, cor não, bem aqui embaixo, ó. Luz. Já já, quando secar, aqui vai ganhar um brilho bem bonito. Então, ó, aqui por enquanto vai ser esse brilho mais fosco. Aqui, 1 milímetrozinho pra dentro. Essas três aqui é que vão ser mais iluminadas, tá? O resto vai ficar quase que no fosco mesmo.
Aqui volto no branco. Aí, agora, enquanto seca um pouquinho aqui, vamos pra alça, tá? Aí, gente, agora vamos pra alça. Eu já tô adiantando aqui, passando clareador. E vamos lá. Já vamos iniciar com o cinza claro. Uma basezinha assim, bem simplesinha. E já vamos vir aqui com o cinza lunar. Aqui em cima um pouco. Aqui eu vou seguir no contorno. Cinza chumbo. Cinza chumbo aqui, ó. Pode dar uma esfumadinha. Um pouco do cinza chumbo. Aqui onde a gente colocou o cinza lunar, eu venho um pouquinho também, ó. Não precisa cobrir tudo. Deixa um pouquinho dele aparecendo. Um pouquinho do cinza chumbo aqui. E aqui no contorno, olha, a gente vem com cinza lunar, ó. Pra gente tampar a linha do carbono, tá? E aqui também, no lado de fora dela, a gente segue também com o cinza lunar. Aí, eu vou trocar o pincel agora, vou vir com o da série 421 pra gente acrescentar um pouquinho do preto. Deixa eu dar uma lavadinha nele, que ele ficou com branco aqui. Então, o preto, eu venho aqui agora, ó.
Aí, aqui eu sigo com ele mais fininho. Venho até aqui, ó. Daqui, a gente sobe um pouquinho pra cá, uma sujadinha. Aqui eu sigo. E venho pra cá, ó. Preto aqui no cantinho. Que dou uma leve esfumadinha. E um pouco do preto aqui também, ó. Então, você vê que um tom, ó, ele não tampa o outro, ó. Eu consigo ver um pouquinho do cinza lunar, consigo ver um pouquinho do cinza chumbo. Tudo bem discretinho aqui, ó. Aí, agora, aqui, eu vou pegar um pouquinho do cinza chumbo, vou só dar uma sujadinha aqui, ó. Que aqui tem uma mancha um pouco mais escurinha. Dou uma manchinha aqui. Aí. Agora, vamos acrescentar o branco. Que ele ainda vai ficar no cinza. Colo bem aqui, ó, perto do preto. E fica tudo ainda um pouquinho meio fraquinho. Aqui eu faço um reflexozinho também. Então, esse mesmo reflexo que a gente faz aqui, ele também vai aparecer na xícara, né? Aqui, ó. Aí, então, fica assim por enquanto. Vou colocar, alinhar, né, aqui que tá um pouquinho desalinhado, ó. Então, venho aqui na borda, aproveite e conserta o formato. Certo? Agora, vamos voltar aqui na xícara enquanto seca um pouquinho a alça. E vamos reforçar, ó. Então, aonde vai ser mais branco, vai ser nesse ponto aqui, ó. Então, venho colocando luz dentro de luz. Vou trocar de pincel, vou pegar o meu pincel mais durinho. Esse, ele é muito bom, mas ele não é muito bom pra esfumar. Cada um tem sua função, né? Então, aqui a gente esfuma bem o branco. E depois ainda vou concentrar mais ele ainda.
E agora o branco volta, ó, cada vez mais deixando branquinho, ó. Então, depois que eu trabalhei, que eu vi que o esfumado ficou bom, bem iluminado, a gente volta dentro, ó. Mais branco. Então, tem pontos que vai ser mais clarinho. Aqui a gente vai ter mais luz também. Aqui é onde a gente fez aquele trabalhadinho aqui, ó, também é mais luz, ó. Ainda de forma esfumada, porque deu uma boa apagada aqui. Então, pode esfumar. Aqui um reflexo. A gente tem alguns brancos aqui também, porque reflete, né, da própria alça. Aqui, bem, eu acho que eu vou até trocar. Vou pegar o da série 421, porque é bem fininho aqui, ó. Aqui, principalmente, onde pega esse foco aqui, ele também tem mais luz aqui. E aqui também, ó. Então, ele reflete, né, de forma bem alinhadinha aqui, ó. Luz dentro de luz, cada vez menos, ó. Toda vez que eu volto retocando, ó, eu volto menos, tá vendo? E assim vai ficando um brilho bem bacana. Aqui com o cinza claro. Não precisa lavar o pincel, tá? Cinza claro. Um pouco aqui. Deixa eu pegar o outro pincel, porque esse aqui já é muito molinho, ó. Opa, tava sujinho de branco. Vamos esfumar mais aqui, ó. Lava o pincel, esfuma, que ele fica no cinza, ó. Aí, ele fica mais apagadinho, tá? Aí, branco. Aqui. Branco aqui. Pode colocar ele meio tremidinho assim. Branco. Aqui bem alinhado, ó. Um pouquinho do branco.
Aqui também. E é isso. Agora, aqui, a gente tem que ir melhorando também, ó. Conforme vai secando, a gente vai voltando aqui, ó. Certo? E é isso, gente. Então, aqui, ó, vocês vão ver na imagem referência que vai estar bem mais iluminado, porque depois eu volto dentro de cada lugar até eu ver que tá o brilho que eu quero, tá? Então, maravilha. Vamos pra essa parte de baixo aqui agora, ó. Então, vamos lá. Aqui também é uma mistureba de tom. Vamos acompanhar aqui certinho. Então, vou começar com o cinza claro, marcando aonde eu quero os pontinhos de luz, ó. Aqui tem essa direção de iluminação, então, aqui a gente também vai ter. Cinza claro. Ó, tá vendo que aqui tem também? Cinza claro aqui. Um pouco do cinza lunar. Como base. Dou uma leve manchadinha assim. Aqui no meio, cinza lunar. E aqui no final também, ó. Então, ele deu uma tampadinha no cinza claro, mas é bom que assim o branco pega até melhor. Agora, com o cinza chumbo, ele vai ter os pontos certinho dele pra não escurecer a nossa luz ali, ó. Então, eu venho com ele aqui. Vou seguir com ele aqui no pezinho, ó. Nem vou esfumar ainda, vamos colocar os tons. Cinza chumbo aqui no meio. E sigo aqui também embaixo. Aí, troco de pincel, vou vir com o preto agora. Aí, a gente já troca, ó, vamos pegar pincelzinho mais fininho pra gente trabalhar com o preto. E venho aqui, ó. Então, venho aqui no final do contorno. Dou uma esfumadinha. Vou vir com o preto aqui embaixo.
E aqui também, ó. Aqui a gente faz uma curvinha. Aqui é mais grossinho um pouquinho mesmo. Aqui. Um pouquinho mais pra cá também. Aqui é mais grossinho. Preto aqui no meio, ó. Então, eu desço aqui. E venho, ó. Expandindo um pouco esse preto. E criando algumas manchas, ó. Aqui com cinza chumbo, não precisa lavar, tá? A gente vem um pouquinho, continuando essa linha aqui, ó. Um reflexo um pouco mais clarinho. E aqui com o preto, ó. Venho daqui e vou pra lá. Aí, agora tem esse pezinho dele aqui, ó. Vou passar um pouco do clareador. Logo aqui embaixo dele, eu vou colocar o cinza lunar. Então, aqui bem embaixo, ó, é pequenininho, né? Então, vai ficar pouca parte aparecendo aqui, porque o restante, ele tá coberto pela borda aqui da xícara. Então, passo um pouco do cinza lunar como base. Aí, venho com um pincelzinho mais fininho com o cinza chumbo. Porque é bem pequeno, né? Então, logo aqui embaixo, ó, eu tenho um pouco do cinza chumbo. Do lado de cá também, ó, cinza chumbo. Preto, do lado de cá. E preto, do lado de cá também. Aqui bem fininho, né? Porque ele passa por trás aqui, ó. Por dentro, aliás, dessa parte interna, ó. Aí. Agora, vamos deixar secar, pra depois a gente vir colocando a luz. Vamos fazer essa parte aqui. Passei o clareador, então, vamos vir aqui, ó. Cinza claro. E o cinza claro aqui, ó. É quase que uma base em tudo, tá? Se você tiver dificuldade em colocar cada cor no seu lugar, pode passar o cinza claro como base, não vai interferir, não. Então, coloquei naqueles dois lugares, venho agora com o cinza lunar. Eu não aproximo muito mais a câmera, gente, porque eu percebi, eu tava trabalhando com a câmera muito em cima, igual todo mundo pede, né?
Ah, põe mais perto. Mas o meu celular é um celular, não é uma câmera, gente. Então, o que que acontece? Ele fica tremendo. Não tem, meu celular não tem uma boa qualidade, então ele fica tremendo, tá? Então, eu prefiro manter um pouco mais longe, mas com uma qualidade que vocês consigam fazer, do que a gente estragar a imagem, tá? Ó, então, coloquei aqui, eu vou esfumar, ó. Cinza lunar, um reflexozinho aqui, coloco como se fosse assim, ó. Tá vendo? Coloquei, aí eu dou uma esfumadinha também, ó. Cinza chumbo. Venho aqui bem colado na xícara. Aqui mais escuro. E aí, eu sigo aqui, ó. Me acompanha aqui, ó. Eu desço e venho com essa sombra aqui, tá? Então, agora a gente esfuma, ó. Vou ter também um pouco aqui onde a gente fez com o cinza, ó. Venho naquele mesmo formatinho, ó. Desenho, e aí eu dou uma esfumadinha, ó. Uma esmagadinha nele aqui. Agora, com o preto. Então, com o preto, eu venho nesse ponto de cima de novo. Vou vir com o preto aqui, ó. Aí, aqui, limpo o pincel para não ficar muito carregado e dou uma sombreada pra cá. Aqui venho com o preto. Aqui. E ali, ó. Aí, eu vou esfumar. Aí, qual que é o segredo aqui? A gente não tampar o cinza, nenhum dos tons de cinza, ó. Deixando cada cor aparecer um pouquinho. Eu vou esfumar, mas eu não vou fazer aquela cobertura completa, tá vendo, ó? Eu consigo enxergar os outros tons, tá? Aí. Vou colocar um pouco do preto aqui nesse contorninho. Maravilha. Agora, vamos passar para essa parte de fora aqui, ó, antes da gente vir com os reflexos aí. Então, aqui na parte de fora, eu já venho com o cinza claro, nessa borda. Vou vir com ele só até aqui. Cinza lunar.
Cinza lunar aqui bem na margem. Aí. Aí, venho com o pincelzinho mais fininho da série 421, a gente vem com o cinza chumbo primeiro. Então, venho com o cinza chumbo. Tem que ser bem fininho, gente. Do lado dessa linha do contorno nosso aqui, ó. E agora o preto. Aí, eu giro e aí a gente passa ele pra cá. Fica desse jeitinho aí. Lava o pincel e aí com o cinza chumbo a gente vem dentro de um espacinho, deixa eu fazer assim pra não ficar com a mão aí, ó. Então, eu deixo uma tirinha do clarinho e venho passando, olha, um contrastezinho aqui. Quando eu faço isso, eu deixo um pouquinho a iluminação que vai ter ali uma tirinha mais em evidência. Tá? E aí, a gente deixa assim por enquanto. Vamos para esse outro lado aqui, ó. Deixa ele secar um pouquinho. E vamos lá, vamos começar com o cinza claro. Então, eu vou já começar achando minha luz aqui, ó. Aqui vai ter luz. Aqui vai ter luz. Aí, com o cinza lunar, eu venho entre esses espaços que eu criei. E posso esfumar. Então, aqui a gente já fez a nossa primeira etapa. Cinza chumbo. Venho aqui agora em cima. Vou criar algumas manchinhas aqui, ó. Aqui vai ser pra cá e aqui, ó. E vou criando essas manchas aqui, ó. Tudo em quantidade pequenininha, tá? E agora, com o preto em quantidade bem pequena também, eu venho dentro desse cinza e também faço algumas manchinhas, ó. Vou realçar um pouco essas manchas com um toquezinho, tá, gente? Um toquezinho do preto, ó. Não pensa que é uma cobertura, é um efeito, tá? Vou pegar o preto e vou vir contornando esse lado aqui, ó, da xícara.
ela tem que dar contraste com o branco que tem aqui, ó. Então, eu venho com o preto do lado de dentro, ó. Não é aquela linha de contorno que parece canetinha. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Sempre, sempre. Vou vir com o preto do lado de cá também. Onde faz contraste ali com o pano, né, ó. Se você fizer um fundo escuro, aí você pode deixar no branco esse contorno, tá? Aí. Aí, aqui, ó, eu vou colocar o preto. Aí. Vamos seguir com um traço preto, ó, pra você só arrumar o seu formato aí, do seu contorno, ó. Porque essa parte de dentro, ela vai ser escura mesmo, tá? Maravilha, gente. Então, feito isso, a gente segue com o cinza claro nessa borda aqui, ó. Pincel fininho, cinza chumbo, primeiro, eu venho fazendo a mesma borda que nós fizemos aqui, ó. Então, eu venho bem rente aqui. Pode colocar o preto direto? Pode colocar, eu não coloco. Acho que fica muito artificial. Então, eu sempre gosto de trabalhar com o preto e uma base por baixo, tá? Ó, aqui eu tô desalinhando um pouco, tá vendo? Minha mão, ela treme muito. Então, se o de vocês for igual ao meu, peraí, deixa eu só ver. Ó, é só até aqui, tá? Ó, porque aqui o contorno é mais já no escuro mesmo. Então, aqui ele já entra lá com o preto, ó. Aí, agora, com o preto a gente faz. Então, pode preocupar com a linha aqui primeiro. E depois a gente se preocupa em alinhar a parte de dentro ali, tá? Impossível, gente, eu não entortar. A minha mão, ela não me obedece. Então, ela veio até aqui e depois daqui ela já passou pra lá, ó. Aqui pra dentro, tá? Ela se perdeu lá pra dentro. Então, eu vou só contornar aqui, ó. Então, a gente continua e vem. Agora, aqui ele roda, ele vem com o contorno pro lado de dentro. E vem de encontro aqui, ó. Aí, se você tem a mãozinha nervosa igual a minha, a gente já vem consertando junto, ó. Vou só vir aqui, nesse contorno com o cinza chumbo. Só pra dar um acabamento ali. E com o cinza lunar do lado de cá, ó. Aí, agora, lavo o pincel e a gente vem com o branco. Com o branco, eu vou vir alinhando essa cagadinha que eu fiz ali, ó. Então, eu colo onde eu quero que ele fique certinho e venho empurrando o preto, ó. Então, pra tudo dar um jeito, né? Só não é bom deixar secar muito pra fazer esse tipo de conserto aqui, tá? Aí, entrei com branco, volta com preto. Se você for igual eu, você vai fazer isso aí direto. Então, agora, com o branco, ó, eu venho. Vou vir com o meu pincel mais durinho.
Então, venho com o branco. Branco. Aqui, onde a gente deixou essa parte mais clarinha, também dou uma esfumadinha nele aqui, ó. Tudo de pouquinho. Branco aqui. Aqui, ó, vou colocar um pouco do cinza também, porque ele não tá tão branco, não. Então, cinza. Aí, a gente vai deixar alguns pontos mais branquinho, igual esse. Aí, eu vou voltar. E aqui também, ó, mais branco. Pincel menorzinho, pra caber aqui, vamos agora fazer o reflexo que tem aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma luz mais clara. E a gente vai ter ela refletida aqui, ó. Aqui a gente tem também, ó, ela mais clara. Aí, nós vamos ter ela também refletida aqui, ó. Aqui. Tem esse reflexo, né? Que também tem aqui. Então, aqui, ó, gente, tudo que é espelhado, a gente tem que se atentar muito. Porque pra passar mesmo o realismo pra gente, tem que refletir, né? Ele tá espelhando as coisas que tá ali. Então, a gente tem que analisar sempre isso, tá? Ó, aqui é reflexo daqui, ó. Ele meio que espelha. Aqui a gente tem uma luzinha aqui, que também vai espelhar no próprio pratinho. Então, ele vem, ó. Sempre no formato, ele tá espelhando no formato. Aqui a gente tem um tiquinho do branco colado aqui. A gente tem tudo espelhado aqui, então, a gente tem aqui também. Aqui a gente segue com o branco.
e na borda. E aí, gente, é retoque, ó. Faz total diferença, tá? No meu, vocês vão ver que não é Photoshop, não, gente. Não é IA, não. As fotos que vai pra vocês é porque eu faço depois a luz fria, tá bom? Então, aqui, a nossa parte mais, assim, complexa foi feita. Agora, pra gente relaxar, vamos deixar secar aqui e vamos passar pras flores, tá bom? Bora lá.